Bruna Pizzino, vamos a mais algumas dicas de departamento pessoal, cálculo de folha de pagamentos. Hoje nosso assunto é hora extra e descanso semanal remunerado. Então vamos lá. Antes de tudo, para a gente calcular a hora do nosso salário, a gente precisa saber quantas horas ele trabalha por dia e quantas horas isso representa no mês. Então a gente colocou alguns exemplos. Se ele trabalha 220 horas, é porque ele trabalha 8 horas por dia, porque considerando uma semana de um mês de 5 semanas, né. Se ele trabalha 6 horas por dia, ele faz 180 horas no mês. Faltou indicar ali o mês, mas 220 horas eu estou correspondendo ao mês, tá. Então se ele trabalha 8 horas por dia, eu considero 220 horas no mês. Isso porque eu conto as 8 horas do dia e as 4 horas de sábado, né, porque mesmo que você não trabalhe sábado, ela é computada no total de horas lá aí, de horas mensais. Se ele trabalha 6 horas por dia, a gente diz que ele trabalha 180 horas no mês. Se ele trabalha 4 horas por dia, a gente fala que ele trabalha 120 horas no mês. A gente vai usar essa informação muito para fazer o cálculo das horas extras. E aí eu coloquei um exemplo, alguns exemplos, né. Se o salário dele é R$ 1.000 e ele trabalha 8 horas por dia, então significa que ele trabalha 220 horas no mês, então para eu saber uma hora desse trabalhador, basta eu pegar o salário e dividir pelas 220 horas. Vou descobrir que ele trabalha o valor de uma hora dele é 4,54. Se ele ganha R$ 5.000 e ele trabalha 6 horas por dia, isso significa que o total de horas dele no mês é de 180. Então, para saber o valor de uma hora desse trabalhador, eu pego R$ 5.000, que é o salário dele mensal, e divido por 180. Vou descobrir que ele ganha 27,78 por hora, tá? Se eu pegar o salário de alguém que ganha R$ 2.000 por mês, e eu disser que ele trabalha 4 horas por dia, eu sei que são 120 horas no mês, né, então vou pegar o salário mensal, divido por 120 e descubro que ele ganha R$ 16,67 por hora, tá. Então vamos lá. E aí agora sim a gente pode falar de hora extra. As horas excedentes, a jornada de trabalho, então se ele trabalha 8 horas por dia e naquele dia ele precisou fazer uma hora extra, essa hora excedente é paga como hora extra, tá? E essa hora extra, ela é de no mínimo 50%, porque dependendo das convenções coletivas e acordos coletivos, né, ela pode ser maior, nunca menor, mas ela pode ser maior. Então, se é de segunda a sábado, é de no mínimo 50%. Se essas horas extras ocorrerem aos domingos ou feriados, elas partem de 100%, são de no mínimo 100%. Então quer dizer que, se eu fiz horas extras de segunda a sábado, eu tenho no mínimo 50%, mas pode ser 60%? Pode, dependendo da convenção coletiva. Pode ser 70%? Pode, dependendo da convenção coletiva também. E se ocorreram domingos e feriados, significa que, no mínimo, o adicional dessa minha hora vai ter que ser de 100%. Pode ser 110? Pode. Pode ser 120? Também pode, dependendo da convenção coletiva daquela categoria de trabalhadores daquela empresa, tá? Então, vou fazer um exemplo com vocês. O empregado tem um salário contratual de R$ 1.100 e a carga horária mensal é de 220 horas no mês. Daí você já sabe que ele trabalha 8 horas por dia, só a título de ilustração, de informação. Você identificou no cartão de ponto que ele excedeu 10 horas da jornada de trabalho durante o período de apuração. Então, nesse mês, ele fez 10 horas extras. O adicional é de 50%. Então, qual é o valor da hora extra para esse empregado? Como é que a gente faz esse cálculo? Primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir o valor de uma hora dele naquele mês, tá? Como eu disse que o salário dele é 1.100 e ele faz 220 horas no mês, então isso significa que eu vou dividir 1.100 por 220. Vou encontrar R$ 5. 50% de uma hora extra é 5. A gente calcula de duas formas diferentes, eu vou explicar de uma forma e você escolhe a forma que vai ficar mais fácil para você, tá? Eu acredito que cada um se identifica mais com uma forma, mas existe uma forma mais simples. A outra forma que eu vou explicar é mais simples, porém algumas pessoas não entendem muito bem. Então vamos lá.
Então, 50% da hora extra é R$5, que é o valor de uma hora, vezes 50%, que vai dar R$2,50, tudo bem? Tá? Só que, quando ele faz hora extra, ele recebe o valor da hora mais 50% desse valor. Então, a hora extra vai ser de R$5, que é o valor de uma hora, mais o adicional de 50%. Vai dar 7,50, tá? Só que, para eu terminar o problema, eu não vou pagar só 7,50 para ele, porque ele fez 10 horas. Então, eu peguei 7,50, que é o valor de uma hora, e multipliquei por 10, porque ele fez 10 horas extras. Vai dar 75 o total de horas extras desse empregado. Só que tem uma forma mais simples de fazer. Uma hora não é 100, é uma hora mais 50% do valor da hora, eu posso fazer de outra forma. Eu pego o valor de uma hora, que é R$5, e multiplico por 1,5. Vou encontrar os mesmos 7,50, tá? Que é o valor de uma hora mais 50% do valor dessa hora, 1,5. E coloquei aqui essa formulazinha para você. Então tá aqui, ó. Salário é igual a carga horária, né? A quantidade na verdade, aqui não é carga horária. Sim, a valor da hora dele, a carga horária sim. O valor da hora dele, vezes 1,5, vezes o número de horas extras devidas, tá? Então, vamos lá. R$1.000 dividido por 220 vezes 1,5 vezes 10, encontrei os mesmos 75. 1,5 é da soma de 100% mais 50%. Vai dar 1,5. E se, aí o aluno vai me perguntar, mas Bruna, e se a hora extra dele fosse de 60%, você faria como cálculo? Vou voltar até para o exercício anterior. Se esse mesmo exercício aqui eu tivesse colocado 60%, você faria o cálculo lá embaixo como? Aqui você multiplicaria por 60, certo? E aqui você multiplicaria por 1,6 e faria o cálculo. Se aqui fosse 100% então, Bruna, se fosse 100%, eu colocaria aqui R$5 vezes 100%, tá? Ou pegaria aqui e multiplicaria por 2, porque 100%, R$5 mais 100% não é R$5 vezes R$5? Então é 100%, tá? Esse é o raciocínio, ok? Opa, desculpa aqui que entrou uma tela nova. Ok, pessoal? Então, não tem muita dúvida, não tem muita dificuldade, quer dizer, dúvida pode ter. Você vai pegar o valor e vai multiplicar pelo, se é 60%, vezes 1,6. Se é 50%, vezes 1,5. Se é vezes 100%, você vai multiplicar por 2. E aí vai, ok? Então vamos aqui ao final. Quando a gente fala de descanso semanal remunerado, de hora extra, a gente tem uma coisa chamada descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Então, descanso semanal remunerado é aquele dia, por exemplo, você não recebe o salário mensal, os domingos e feriados estão embutidos lá no salário mensal que você recebe. Você não é descontado pelo domingo e feriado, e a gente chama isso de descanso semanal remunerado. Quando o empregado ele faz hora extra, esse valor não está computado na hora, então eu preciso pagar também para ele as horas a mais que ele fez que não estavam computados no valor. Então a gente faz o cálculo de descanso semanal remunerado em caso de hora extra, em caso de adicional noturno, em caso de comissão, em caso de trabalhador horista. A gente faz o cálculo de descanso semanal remunerado, tá? Então, vamos ver como é que é o cálculo. O cálculo do descanso semanal remunerado é o valor das horas extras dividido pelos dias úteis multiplicado pelos dias não úteis. O que eu estou falando? De segunda a sábado são os dias úteis, domingos e feriados são os dias não úteis. Eu pego o valor total em reais das horas extras, divido pela quantidade de dias úteis e multiplico pelos dias não úteis. Então, esse exercício anterior ficaria de que jeito? Eu pegaria... Eu tenho que informar para você se o mês é um fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí eu informo para vocês que
ou eu digo mês e você calcula sozinho no calendário, ou eu digo para você quantos dias úteis e dias não úteis tem naquele mês. Então eu disse para você que é um mês de 24 dias úteis e 6 dias não úteis, 6 domingos ou feriados. Você vai pegar a hora extra, dividir pelos dias úteis e multiplicar pelos dias não úteis. Isso aqui vai dar, já botei no contra-cheque para você ver, 18,75. Então, o contra-cheque desse cara, a parte de proventos, ficaria salário base de 220 horas, ou então eu poderia colocar de 30 dias de 1.100. Horas extras, 50%, de 10 dias, né? Que ele fez 10 dias, R$ 75,00. E o descanso semanal remunerado da hora extra foi quanto? 18,75. Percebam aqui que o total de proventos dele é 1.193,75. Porque além do salário eu somei hora extra e além do salário eu somei descanso semanal remunerado, tá? Vamos fazer alguns cálculos juntos então. Aqui, botei alguns exemplos, vamos fazer alguns. Por exemplo, esse daqui, vou fazer um de cada, um diferente de cada para vocês poderem ver. Então aqui, ó, eu tenho R$ 2.500, as horas de trabalho dele por mês são 220, o mês é de 24 por 6, ele fez 5 horas extras a 50%. Primeira coisa é descobrir o valor de uma hora, então eu vou pegar o salário e dividir por 220, que está aqui descrito. E pior que está em porcentagem, deixa eu corrigir aqui. Deixa eu formatar a célula aqui. Não sei por que ele está em porcentagem, mas a gente resolve. Então, vamos de novo botar aqui. 2.500 dividido por 220 para descobrir o valor de uma hora. Só que aqui ele tem que botar 0,00, né? Que a gente está falando de dinheiro. Então, dinheiro em duas casas decimais. Pronto. 11,36 é o valor de uma hora dele, tá? Se o valor de uma hora extra eu preciso descobrir, como é que eu faço? Pego o valor da hora e multiplico, não é 50%? Multiplico por 1,5. Encontrei o valor de uma hora extra. Deixa eu ajustar aqui e botar duas casas decimais. Total de horas extras que esse cara fez. Valor de uma hora extra vezes a quantidade. Nesse caso, foi 5. De novo, tem que ajustar aqui o dinheiro. Deixa eu ajustar logo tudo. Pronto. Descanso semanal remunerado. Vou aplicar a fórmula. Total de horas extras dividido por 24, que eu coloquei aqui para você. Opa, só que se eu for colocar isso, ele vai dar erro. Dividido por 24 e multiplicado por 6. 21,31 é o total de hora extra. E aqui presta atenção no total de proventos. Total de proventos é o salário mais o total de horas extras mais o total de DSR. 2.606,53. Tá? Esse é no caso de uma hora extra 50%. Vamos fazer uma hora extra 60%. Então vamos lá, primeira coisa é descobrir o valor da hora. Uma hora dele é R$ 4.000 dividido, nesse caso aqui, por 180, porque esse cara fez 180 horas no mês. Então a hora dele é 22,22. Então vamos embora lá. O valor de uma hora extra desse cara. Uma hora extra desse cara, eu vou pegar o valor da hora multiplicado, não é 60%? 1,6. 35,56 é o valor de uma hora extra, é 60% dele. Qual é o total de horas extras? Uma hora vezes, não fez 3? Vezes 3. 106,67 é o total de horas extras. Vou calcular o descanso. O descanso, a fórmula é total de horas extras dividido pelos dias úteis, que são 25, que está lá, ó. 25 multiplicado por 5. Descanso semanal remunerado, 21,33. Qual é o total aqui desse cara? Vou somar o salário mais total de horas extras mais
o descanso. Olha aí o total de proventos. Ok? E aí vamos fazer um diferente. 100%. Se fosse 100%, vou calcular o valor de uma hora. Salário dividido por 180. 29,32. Vou calcular o valor de uma hora extra. Olha aí, hein, a diferença. O valor de uma hora não é 100%? É uma hora mais uma hora, vezes 2. Ok? 59,44. Qual o total de horas extras? Ele fez quantas? 59,44 vezes 9. 535. Qual é o descanso semanal remunerado? Total de horas extras dividido por 25, multiplicado por 4. 4 não, desculpa, gente. Multiplicado por 9, que está aqui. São 9 horas extras. Qual é o total de proventos? Salário mais total de horas extras mais o descanso. Então, esse cara vai receber esse valor aí de horas extras, 6.077,60. Tem um outro aqui diferente. Então, olha lá, 1.212 dividido por 120. Opa, não preciso escrever, tá aqui. Dividido por 120. Esse cara aqui ganha R$10,10 a hora. Eu vou pegar esse valor de uma hora extra, eu vou pegar o valor da hora, vou multiplicar. Não é 120 vezes 2, 100% não é 2? Se fosse 20% não seria 0,20? Então, vezes 2,2. Ok? Então, vamos lá. O total de horas extras. Valor de uma hora extra. Vezes, ele fez quantas horas extras nesse mês? 15. 333,30. Descanso semanal remunerado, total de horas extras, dividido por 24, multiplicado por 6. Total de descanso semanal remunerado é isso aí. Salário mais total de proventos, né? Salário mais total de horas extras mais descanso semanal remunerado, tá aí o valor. E aí eu vou completar aqui com fórmula para você conseguir ver aí os valores de todos eles, para ficar aí, você poder ter as informações. Eu não vou calcular porque são iguais, os outros são todos iguais, só para completar a nossa tabelinha. Pronto. Ok, pessoal? Então tá aí a nossa tabelinha para tirar as dúvidas de cálculo de hora extra e descanso semanal remunerado. Até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!